Fala galera, que é a Prof. Jaca Guiar, professora de Química do Prep Vestibular. Hoje eu trouxe uma questão especial para você que tem dificuldade com estequiometria, chega nessa parte da química, só falta arrancar os cabelos da cabeça, então vem comigo que eu vou te ensinar como que a gente resolve esse tipo de questão. Separei aqui uma bem básica para a gente poder realmente entender como que a gente resolve esse tipo de questão. Então, vamos lá. Então, já pega a tua caneta aí, anota tudo, faz as anotações importantes, que esse conteúdo é um conteúdo chave para qualquer vestibular. Então, bora lá. Para a reação de síntese da amônia. Então, já temos uma palavra aqui super importante que vai ajudar a gente a resolver essa questão. Então, síntese. Então, tudo que é síntese é porque ele foi produzido. Então, se ele foi produzido, quer dizer que esse NH3 aqui é o meu produto. Isso é importante porque eu tenho que montar a minha equação química. Ao utilizar 10 gramas de nitrogênio, reagindo com o hidrogênio, que é o H2, qual que é a massa em gramas do composto que é produzido? Então, tem os dados aqui que a questão deu, que são os dados da massa do nitrogênio e do hidrogênio. Então, vamos começar a resolver essa questão. Então, bora lá. Primeiro, eu tenho que montar a minha equação. Então, se ele disse que esse NH3 ele foi sintetizado, ele é um produto, então é porque quando a gente for montar nossa equação química, ele vai vir depois da seta. Então, eu vou ter o nitrogênio reagindo com o hidrogênio, formando, então, a nossa molécula de amônia, tá? Então, vamos lá. Segundo ponto importante é fazer o balanceamento. Balancear é o quê? É igualar a quantidade de átomos que nós temos no reagente e no produto, antes e depois da seta. Então, bora lá. Vamos fazer aqui o método de tentativas, que a gente usa a regrinha do macho para poder ganhar tempo nesse balanceamento. A regra do macho diz que nós começamos pelo metal, ametal, carbono, hidrogênio e o oxigênio por último. Então, bora lá. Então, aqui como nós temos o nitrogênio, que é o ametal, vamos começar por ele. Então, vamos ver aqui a quantidade que nós temos. Presta atenção aqui, isso aqui é moleza, gente. Presta atenção aqui, vem cá, ó. Temos aqui 2 átomos de nitrogênio. Quando eu olho no produto, aqui embaixo do N não tem nenhum valor. O que me indica, então? Que eu tenho só um nitrogênio. Então, eu preciso igualar essa quantidade. Essa quantidade está diferente. Para eu igualar essa quantidade, eu tenho que fazer o quê? Presta atenção aqui, vem comigo, ó. Se aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho só 1, qual o valor que eu multiplico por 1 vai dar 2, gente? 2, né? Então, vou vir e vou colocar um 2 aqui na frente. Por quê? 2 vezes 1 vai dar 2, que é a quantidade que nós temos aqui, ó, do outro lado. Beleza? Então, tá balanceado. Vou agora analisar o hidrogênio. Aqui, ó, temos 2. Só que aqui é um ponto importante que às vezes o aluno acaba se equivocando. Aqui, ó. Esse 2 que tá aqui na frente do NH3, ele vai influenciar na molécula toda. Então, esse 2 multiplica o nitrogênio, mas também multiplica o hidrogênio. Ó, pega essa sacada aqui. Então, vou ter que fazer 2 vezes 3, que vão dar 6 hidrogênios. Então, se eu tenho 6 hidrogênios no produto, eu vou ter que ter 6 no reagente. Então, bora lá. Se aqui eu tenho 2, qual o valor que eu multiplico por 2 dá 6, gente? Tenho certeza que você aí de casa falou junto comigo aqui, ó, que são 3. Então, o balanceamento está feito. Então, bora lá. Agora, o terceiro passo é separar o nosso dado, que é a informação que a questão deu para a gente poder resolver a questão, com o nosso pedido, que é o que a gente quer calcular, beleza? Então, o nosso dado tá aqui, ó, 10 gramas do N2. Então, vou botar aqui, ó. Então, o dado é a massa, como está em gramas, é a massa do N2. Beleza? E ele quer que a gente calcule o que na questão? Então, ó, qual a massa em gramas do composto, no caso NH3, que é o produto, no caso o composto que foi produzido, que foi sintetizado. Então, se ele quer saber a massa, então vou botar aqui, ó, massa do NH3. Então, bora lá. Seguinte, toda vez que eu for começar agora a resolver as contas da minha estequiometria, eu tenho que ter ciência que nós temos as nossas grandezas químicas, que são as nossas constantes. Então, nós temos constantes para massa. Isso aqui é importantíssimo, gente. Então, ó, anota isso aí. Pega a nota, por favor. Então, temos a massa, temos mol, temos volume e temos o valor que é equivalente para moléculas, átomos ou íons. Isso aqui é o ponto mais importante da nossa aula de hoje, tá? Então, a massa é a massa molar,
que é o valor que a gente usa usando a tabela periódica, que a questão aqui deu pra gente, ó, nitrogênio e o hidrogênio. Lembrando que os vestibulares que não têm tabela periódica, essas informações vão vir na questão. Agora, se vocês vão fazer algum vestibular que tem a tabela, então vocês vão ter que ir lá na tabela analisar, beleza? Então, nós temos a constante de mol, que é 1 mol. O volume, que é 22,4 litros. E moléculas, que é a nossa constante de Avogadro, que é 6 vezes 10 elevado a 23, que equivale a moléculas, átomos ou íons. Então, vamos lá. Se na questão apareceu massa aqui no dado e apareceu massa no pedido, então a massa é a massa molar. O que eu vou ter que fazer, então? Vou calcular a massa molar do N2 e vou calcular a massa molar do NH3. Então, vou botar aqui do lado. Então, massa molar do N2. A questão deu pra gente que o nitrogênio vale 14, que é a massa da tabela periódica, então 14. Só que eu tenho 2 átomos de nitrogênio. O que significa isso, Jaque? Vou ter que vir aqui, ó, e multiplicar por 2, então, 28 gramas por mol. Então, essa é a massa molar do nitrogênio. Calculamos aqui, vamos colocar aqui embaixo, então, 28. Vou fazer a mesma coisa para a molécula de NH3. Então, ó, massa molar do NH3. Então, ó, tem o nitrogênio agora e hidrogênio. Então, já sabemos que o hidrogênio vale 1 e o nitrogênio vale 14. Então, ó, 14 e 1. Como o nitrogênio só tem um átomo, multiplico por 1. E o hidrogênio eu tenho 3, então vou ter que vir aqui, ó, e multiplicar por 3. Que no fim das contas vai dar 17 gramas por mol. Então, eu vou pegar e vou colocar o 17 aqui. Só que o balanceamento vai influenciar essas contas que nós vamos fazer. Então, presta atenção no seguinte, ó. Não precisei colocar nenhum valor aqui na frente do N2. Então, é porque eu tenho só 1. Se aparecer o N2 aqui, o que eu tenho que fazer? Vou pegar o valor que está na frente do N2 e vou multiplicar a constante dele, que no caso é 28. Vai ficar, então, 1 vezes 28, que é a mesma coisa aqui, 28. Se aqui na frente do NH3 tem esse 2, vou ter que vir aqui, ó, e multiplicar por 2. Ou seja, o valor que a gente usa no balanceamento, que a gente chama de coeficiente estequiométrico, ele vai influenciar na nossa conta. Ou seja, se você não prestar atenção no balanceamento, você vai errar a questão toda. Então, muito cuidado com o balanceamento, tá bom? Então, bora lá. O meu pedido que a gente quer calcular, que vai ser o nosso X da questão. E aqui do outro lado, agora aqui embaixo, sempre relacionado a X, vai ser o valor que a questão deu pra gente, que no caso são 10 gramas. E agora eu vou resolver isso aqui de que jeito? Multiplicando cruzado. Vou fazer a regra de 3. Então, 28 vezes x vai dar 28 vezes x, 28x no caso, né? 17 vezes 2 vezes 10, né? 17 vezes 2 é 34, vezes 10, 340. Quero descobrir quem é x, vou passar o 28 para o outro lado. Quando trocar o lado, vai trocar o lado dividindo. Então, aqui dividido por 28 e vou fazer 340 por 28, que vai dar 12,14 gramas. E chegamos aqui, então, ao nosso resultado. 12,14 gramas. Nossa opção correta aqui é a letra C. Bem, espero que você tenha entendido. Caso tenha alguma dúvida ainda, nós aqui do Prep Vestibular temos lives todas as semanas. Então, vem ser Prep você também. Beijo!